Eu nunca acreditei em histórias de terror. Sempre fui cético. Até o dia em que me mudei para aquela casa. Era uma construção antiga, dessas que você vê e imagina que já abrigou muitas gerações. O aluguel era barato e a localização era ótima, então não pensei duas vezes. Os primeiros dias foram tranquilos. Eu estava desempregado, então passava a maior parte do tempo em casa. Gostava de caminhar pelo bairro, observando as velhas casas e seus jardins mal cuidados. Foi numa dessas caminhadas que notei as senhoras pela primeira vez. Eram 3, sempre sentadas no mesmo banco de praça, em frente à minha casa. Vestiam-se de preto, com chapéus que escondiam parcialmente seus rostos. Conversavam baixinho entre si, mas sempre paravam quando eu passava. Teus olhos seguiam meus passos, e eu sentia um calafrio subir pela espinha toda vez que me aproximava. No início tentei ignorar, mas elas estavam sempre lá, dia após dia, como se me esperassem. Uma tarde, decidi tomar coragem e cumprimentá-las. Quando me aproximei, percebi que suas vozes eram apenas sussurros, quase imperceptíveis. Boa tarde, eu disse, com um sorriso forçado. Elas pararam de falar, viraram-se para mim e, em uníssono, responderam com um murmúrio estranho que fez meu estômago se revirar. A partir desse dia, as coisas começaram a mudar. O clima na casa ficou mais pesado. À noite, eu ouvia passos no corredor, mesmo quando sabia que estava sozinho. As portas batiam sem motivo e as luzes piscavam, como se algo estivesse errado com a eletricidade. Mas a sensação mais perturbadora era de estar sendo observado. Uma noite, acordei de um sono inquieto. Senti que havia algo ou alguém no quarto. Olhei para o canto, e lá estavam elas. As 3 senhoras paradas, imóveis, com os olhos fixos em mim. Não sei como entraram, mas estavam ali de pé a poucos metros da minha cama. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. O ar ficou pesado, e eu mal conseguia respirar. De repente, uma delas deu um passo à frente. Seu rosto era uma máscara de sombras, mas seus olhos brilhavam com uma luz estranha, quase sobrenatural. Você não deveria estar aqui, ela sussurrou, a voz ecoando na minha cabeça como um grito. As outras 2 se aproximaram lentamente como se estivessem me cercando. Eu queria fugir, mas meu corpo não respondia. O pavor me paralisava. Então, senti uma mão gelada em meu ombro. Virei o rosto e vi a 3ª senhora ao meu lado, com um sorriso cruel nos lábios. Vá embora, ela sussurrou, quase como uma ordem. De repente, tudo ficou escuro. Acordei na manhã seguinte, suando frio, sozinho no quarto. As senhoras tinham desaparecido, mas a sensação de medo permaneceu. Não esperei para descobrir se voltariam. Naquela mesma manhã, arrumei minhas coisas e saí da casa, sem olhar para trás. Até hoje, quando passo por aquela rua, evito olhar para a praça. Não sei quem ou o que eram aquelas senhoras, mas sei que nunca mais quero encontrá-las. E desde então aprendi a acreditar em histórias de terror. Meu nome é Juliana, e o que vou contar aconteceu comigo e com meu marido Paulo, quando nosso primeiro filho, Lucas, tinha apenas 6 meses. Morávamos em um pequeno apartamento no centro da cidade, um lugar que sempre foi tranquilo, até que tudo começou a mudar de forma sinistra. Naquela época, Lucas dormia em um berço ao lado da nossa cama. As noites eram tranquilas, exceto por uma ou outra vez que ele acordava chorando, que era normal. No entanto, uma noite, acordamos com um som diferente. Não era o choro de Lucas, mas um som baixo, como um sussurro vindo do berço. Paulo acendeu a luz rapidamente, e vimos Lucas dormindo profundamente, mas o som continuava. Era como se alguém estivesse sussurrando palavras incompreensíveis no quarto. Tentamos ignorar o ocorrido, pensando que fosse nossa imaginação, mas as coisas só pioraram. Na noite seguinte, o sussurro voltou, mas desta vez parecia vir debaixo do berço. Novamente, encontramos Lucas dormindo tranquilamente, mas o ar no quarto estava estranho, pesado. Sentíamos como se algo estivesse nos observando. A situação começou a se intensificar. Às vezes, durante o dia, eu percebia o berço de Lucas balançando sozinho, como se alguém o estivesse empurrando suavemente. O pior aconteceu numa madrugada, quando acordei e vi uma sombra escura debruçada sobre o berço. A figura parecia humana, mas sua forma era indefinida, quase como uma mancha na escuridão. Gritei, e Paulo acendeu a luz, mas a sombra desapareceu instantaneamente. Nos dias seguintes, Lucas começou a agir de maneira estranha. Ele ria e balbuciava, olhando para o vazio, como se estivesse interagindo com alguém. Às vezes ele chorava desesperadamente, olhando fixamente para um canto do quarto. Tentávamos acalmá-lo, mas a sensação de que algo estava muito errado era impossível de ignorar.
Decidimos chamar um padre para abençoar a casa. Quando ele entrou no quarto, ficou visivelmente desconfortável. Começou a rezar e, de repente, Lucas começou a chorar descontroladamente. O berço balançava com tanta força que parecia prestes a virar. O padre terminou a bênção rapidamente e nos aconselhou a sair do apartamento por alguns dias. Fomos para a casa dos meus pais e, durante aquele tempo, Lucas voltou ao normal. Decidimos não voltar ao apartamento e, enquanto empacotávamos nossas coisas para a mudança, descobrimos algo assustador. No fundo de uma gaveta no quarto de Lucas, encontramos uma velha fotografia amarelada. Era uma imagem de um bebê que não reconhecíamos, com olhos grandes e tristes. No verso da foto estava escrito: "Ele é meu". Nunca soubemos a origem daquela fotografia, nem quem ou o que estava nos atormentando. Mudamos de casa e, desde então, as estranhas ocorrências cessaram. No entanto, até hoje, quando vejo Lucas olhando para um canto vazio do quarto e sorrindo, sinto um arrepio, temendo que o que quer que fosse ainda possa estar por perto esperando. Meu nome é Marina, e o que vou contar aconteceu quando eu tinha 13 anos. Naquela época, meus pais decidiram passar as férias de verão em uma pequena cidade no interior, onde alugaram uma casa antiga, cercada por florestas densas. A casa era grande, com móveis antigos e um ar de mistério que me deixava desconfortável desde o início. Na casa ao lado, morava uma senhora chamada Dona Cecília. Ela era muito velha, pele enrugada e olhos quase sem cor, como se o tempo tivesse sugado a vida deles. Sempre que passávamos por sua casa, ela estava na varanda, sentada em uma cadeira de balanço, nos observando. Nunca sorria, nunca falava, apenas olhava, e seu olhar me dava arrepios. Certa noite, meus pais foram visitar amigos na cidade e me deixaram sozinha em casa. Já estava escuro quando ouvi um barulho vindo da varanda. Quando olhei pela janela, vi Dona Cecília parada lá, me observando com aqueles olhos sem vida. Ela me fez um gesto para que eu fosse até ela. Relutante, fui até a porta e abri. Ela estava mais perto do que eu imaginava, quase encostada na porta, e me pediu em uma voz baixa e rouca para entrar em sua casa, pois precisava de ajuda. Contra meu instinto, concordei. A casa dela era escura e fria, com um cheiro estranho, como algo apodrecido. Ela me conduziu até uma sala pequena, onde havia uma mesa coberta de velas e objetos antigos. No centro, havia uma foto amarelada de uma jovem mulher que percebi ser Dona Cecília quando era jovem. Ao redor da foto havia mechas de cabelo presas por laços vermelhos. Dona Cecília começou a falar sobre como a juventude e a beleza são fugazes. As pessoas se esquecem de quem um dia foram. Enquanto ela falava, senti o ar ficar mais pesado, quase impossível de respirar. De repente, ela agarrou minha mão com uma força surpreendente e me puxou para mais perto da mesa. Seus olhos estavam fixos em mim, e ela sussurrou: "Você vai me ajudar a lembrar." Antes que eu pudesse reagir, senti uma dor aguda no braço. Quando olhei, vi que ela estava tentando cortar uma mecha do meu cabelo com uma tesoura enferrujada. Meu coração disparou. Em um movimento desesperado, consegui me soltar e correr para fora da casa. Não parei até estar trancada no meu quarto, o coração batendo tão rápido que pensei que explodiria. Quando meus pais voltaram, contei tudo a eles, mas quando fomos até a casa de Dona Cecília na manhã seguinte, ela estava vazia. A casa parecia abandonada há anos, com poeira cobrindo tudo e teias de aranha por toda parte. Nunca mais vimos Dona Cecília, e os moradores locais disseram que ela havia morrido há muitos anos. Desde aquele dia, não consigo passar por uma casa antiga sem sentir um calafrio, temendo encontrar aqueles olhos vazios e aquela voz sussurrando no escuro. Meu nome é Rafael, e o que vou contar aconteceu há 5 anos, quando eu e alguns amigos decidimos fazer uma viagem de fim de semana para uma região montanhosa e isolada. Alugamos uma casa antiga no meio do nada, cercada por árvores altas e uma escuridão que parecia engolir tudo ao redor. O lugar era perfeito para quem queria se desconectar do mundo, mas havia algo de inquietante naquela casa. Quando chegamos, o sol já estava se pondo. A casa era imponente, com paredes de madeira desgastada e janelas pequenas que pareciam espiar o mundo exterior. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som do vento passando pelas árvores. Assim que entramos, sentimos o ar pesado, quase sufocante. Não havia sinal de vida por quilômetros, e nossos celulares não tinham sinal. Estávamos completamente isolados. Na primeira noite, enquanto todos dormiam, acordei com um som estranho vindo de fora. Parecia um sussurro, ou talvez risos abafados.
Olhei pela janela, mas não vi nada além de escuridão. Voltei para a cama, tentando ignorar a sensação de que algo nos observava. No dia seguinte, encontramos marcas de mãos nas janelas, impressões sujas e deformadas que não estavam lá antes. Tentamos nos convencer de que era apenas sujeira antiga, mas todos sabíamos que algo estava errado. A atmosfera na casa começou a mudar. Cada vez que anoitecia, o medo crescia, e o silêncio da floresta parecia esconder algo terrível. Na segunda noite, os barulhos ficaram mais altos. Passos lentos e pesados ecoavam pelo corredor. Quando abri a porta do meu quarto, vi uma figura de pé no final do corredor, apenas uma sombra alta e indefinida. Ela não se movia, apenas me observava. Quando finalmente encontrei coragem para ligar a luz, a figura desapareceu, mas o medo permaneceu. Na manhã seguinte, decidimos partir, mas o carro não dava partida, e não havia meios de comunicação com o mundo exterior. Estávamos presos. Passamos o dia tentando consertar o carro sem sucesso. Quando a noite caiu, o terror voltou. Desta vez, todos ouvimos. Sussurros baixos, chamando nossos nomes, vindo de todos os cantos da casa. As janelas tremeram, como se algo do lado de fora estivesse tentando entrar. No pânico, todos se trancaram no mesmo quarto, esperando que amanhã trouxesse alguma esperança. Mas as horas se arrastaram, e o tormento continuava. Finalmente, ao amanhecer, o carro funcionou. Fugimos daquela casa amaldiçoada. Nunca soubemos o que realmente aconteceu lá, e nenhum de nós teve coragem de voltar para descobrir. Mas às vezes, quando estou sozinho em casa e o silêncio se torna pesado, ainda ouço aqueles sussurros chamando meu nome, como se a escuridão daquela casa no meio do nada nunca tivesse realmente me deixado. Eu nunca acreditei em histórias de terror até aquela noite. Tudo começou quando me mudei para um novo apartamento em um prédio antigo, daqueles com paredes grossas e corredores estreitos. O aluguel era barato e a localização perfeita. A única coisa estranha era a vizinhança, ou melhor, minhas vizinhas. Duas senhoras idosas que viviam no andar de baixo, sempre cochichando e me observando com olhos profundos e desconfiados. No início, achei que fosse coisa da minha cabeça, mas toda vez que eu passava por elas, sentia um arrepio, como se uma sombra fria rastejasse pela minha pele. Elas nunca sorriam, apenas me olhavam fixamente, como se soubessem algo que eu não sabia. Uma noite, acordei com o som de passos lentos e arrastados no corredor. Olhei para o relógio. 3 da manhã. O som vinha de fora da minha porta. Levantei-me, tentando ignorar o medo crescente, e fui verificar. Ao abrir a porta, encontrei o corredor vazio, mas o ar estava gelado, e havia um cheiro forte de ervas secas e algo podre. De volta ao meu quarto, tentei me convencer de que era apenas o prédio velho fazendo barulho, mas então ouvi um sussurro, um murmúrio baixo e ininteligível que parecia vir das paredes. Meus olhos percorreram o quarto, e foi então que vi. No canto mais escuro, as duas senhoras estavam ali, paradas, me observando com aqueles olhos vazios e um sorriso sinistro nos rostos. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Elas se aproximaram lentamente. Meus pés descalços não faziam som algum no chão de madeira. Quando chegaram perto, o cheiro de podridão ficou insuportável. "Ele vai vir buscar você", uma delas sussurrou, sua voz rouca e cheia de malícia. No segundo seguinte, elas desapareceram, como se nunca estivessem ali. Acendi todas as luzes e passei o resto da noite sentado na cama, tremendo, sem conseguir voltar a dormir. No dia seguinte, fui até a portaria perguntar sobre as duas senhoras. O porteiro, com uma expressão assustada, me disse que não havia ninguém morando no andar de baixo. As duas senhoras que eu descrevi haviam morrido há anos, encontradas em seus apartamentos, mumificadas, com os mesmos sorrisos sinistros que eu havia visto na noite anterior. Saí daquele prédio no mesmo dia, sem olhar para trás. Até hoje, ainda ouço seus sussurros quando a noite cai, e sei que, de alguma forma, elas ainda me observam, esperando o momento certo para voltar. Tudo começou quando decidi passar um fim de semana longe da cidade, buscando paz e tranquilidade. Encontrei uma cabana para alugar, isolada no meio de uma floresta densa. A ideia de me desconectar do mundo e aproveitar a natureza parecia perfeita. Mal sabia eu que aquele lugar escondia algo terrível. Cheguei à cabana ao entardecer. O caminho era sinuoso e escuro, com árvores altas e retorcidas que pareciam fechar-se ao meu redor. A cabana, velha e de madeira escura, estava no meio de uma clareira, como uma ilha de solidão cercada por sombras. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e o vento uivando através das frestas nas paredes.
Na primeira noite, a sensação de desconforto começou a me perturbar. Havia algo na casa que me deixava inquieto, como se as paredes sussurrassem segredos antigos. À medida que a noite avançava, comecei a ouvir sons estranhos. Não eram os sons habituais de uma casa velha, mas sim passos, vindos do andar de cima. Subi as escadas, o coração batendo rápido, esperando encontrar algum animal que tivesse entrado. Mas quando cheguei ao topo, a sensação de estar sendo observado me fez parar. O corredor estava vazio, mas o ar estava carregado de uma presença que eu não conseguia explicar. Quando voltei para o quarto, vi que a porta da frente estava entreaberta. Eu tinha certeza de que a havia trancado. Na segunda noite, o barulho ficou mais intenso. Passos, risadas abafadas e o som de algo sendo arrastado no chão de madeira. A eletricidade começou a falhar e as luzes piscavam, lançando sombras grotescas nas paredes. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que era apenas minha imaginação, mas então ouvi uma batida forte na porta da frente. Com as mãos tremendo, peguei uma lanterna e fui verificar. Abri a porta lentamente, mas do lado de fora não havia ninguém, apenas a escuridão da floresta me encarando de volta. Fechei a porta com força, sentindo medo apertar meu peito. Na terceira noite, o terror atingiu seu ápice. Acordei com o som de vozes sussurrando meu nome. Olhei ao redor e vi que as sombras nas paredes pareciam ganhar forma, como figuras esqueléticas tentando escar das paredes. Senti um peso sobre mim, como se algo invisível estivesse me pressionando contra a cama. Eu estava paralisado, incapaz de me mover ou gritar. Quando finalmente consegui me soltar, fugi da cabana sem olhar para trás. Conduzi pela estrada sinuosa, sentindo a presença daquele lugar me seguindo, como se a própria escuridão estivesse viva e me perseguisse. Nunca mais voltei àquela cabana. No entanto, o som dos passos e das risadas distantes ainda me assombra à noite. E agora, sempre que estou sozinho, sinto que algo está me observando, esperando o momento certo para me encontrar novamente. Meu nome é Carlos, e o que vou contar ainda me atormenta, mesmo anos depois. Tudo começou quando me mudei para uma pequena cidade no interior em busca de tranquilidade. A casa que aluguei era simples, mas confortável, e ficava ao lado de outra residência, onde morava uma senhora idosa chamada Dona Elvira. Dona Elvira era uma figura peculiar. Sempre vestida com roupas antigas, seus cabelos brancos presos em um coque apertado, ela passava os dias sentada na varanda, observando tudo ao redor com olhos vazios. No começo tentei ser amigável, mas ela nunca respondia aos meus cumprimentos, limitando-se a me encarar com aquele olhar frio e distante. Com o passar do tempo, comecei a perceber coisas estranhas. À noite, ouvia ruídos vindos da casa dela, como arranhões e sussurros, seguidos de um riso rouco que me arrepiava até os ossos. Pensei que fosse minha imaginação, mas então os sonhos começaram. Sonhava sempre com Dona Elvira, com aquele olhar vazio e sinistro, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Acordava no meio da noite suando frio, com a sensação de que ela estava me observando. Certa noite, o pesadelo foi diferente. Nele, vi Dona Elvira em pé ao lado da minha cama, com um sorriso maligno e os olhos brilhando na escuridão. Ela sussurrou algo, mas desta vez eu entendi. Ele está vindo para você, Carlos. Acordei com um sobressalto, e o quarto estava gelado, como se uma presença invisível estivesse ali. Desci até a cozinha para tomar um copo d'água e me acalmar. Mas quando acendi a luz, quase deixei o copo cair. Havia marcas de mãos sujas na janela, como se alguém tivesse tentado entrar. O pânico tomou conta de mim, mas ainda assim tentei me convencer de que era apenas paranoia. Na manhã seguinte, decidi confrontar Dona Elvira. Bati na porta dela, mas ninguém atendeu. A porta estava entreaberta e, contra meu instinto, entrei. A casa estava escura e fria, e o cheiro de mofo era sufocante. Chamei por ela, mas a única resposta que obtive foi o eco da minha própria voz. Ao chegar na sala, vi algo que me gelou até a alma. Dona Elvira estava sentada em uma cadeira, de frente para a porta, com os olhos arregalados e a boca aberta em um grito silencioso. Mas o pior era seu rosto. Não tinha expressão alguma, como se estivesse congelado em uma máscara de terror. Ao me aproximar, percebi que ela estava morta há muito tempo, mas a pele, pálida e rígida, parecia recém-falecida. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ouvi um sussurro atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. O sussurro se transformou em risadas baixas e distorcidas, coando pelas paredes. Corri para fora da casa, sentindo que algo estava me perseguindo. Mudei-me daquela cidade no dia seguinte.
sem contar a ninguém o que vi. Mas mesmo longe, as risadas e os sussurros ainda me assombram. E às vezes, em noites silenciosas, sinto o olhar de Dona Elvira sobre mim, como se ela estivesse me observando de algum lugar, esperando me atacar. Meu nome é Lúcia, e o que vivi em uma casa no meio do nada ainda me faz acordar no meio da noite, suando frio. Há alguns anos, decidi passar um tempo sozinha, longe da agitação da cidade. Aluguei uma casa afastada, cercada por uma floresta densa. A ideia de silêncio absoluto e paz me atraiu, mas o que encontrei foi um pesadelo. Cheguei à casa no final da tarde. O lugar parecia saído de um conto antigo, madeira desgastada, janelas empoeiradas e um jardim tomado pelo mato. A única companhia que eu teria seria o som do vento e os animais da floresta. Assim que entrei, uma sensação estranha me envolveu. O ar estava pesado, como se a própria casa carregasse o peso de algo sombrio. No primeiro dia, explorei os cômodos, tentando me acostumar ao lugar. As tábuas do chão rangiam a cada passo, e o som ecoava pelos corredores vazios. O interior era simples, mas algo estava errado. À noite, quando a escuridão tomou conta, os sons começaram. Não eram os sons normais de uma casa velha, mas sim passos vindos do andar de cima. Subi as escadas, coração acelerado, pensando que talvez algum animal tivesse entrado. Mas quando cheguei ao segundo andar, o silêncio era absoluto. Vasculhei cada quarto, mas não encontrei nada. De volta ao quarto onde estava hospedada, fechei a porta e tentei me acalmar. Foi então que ouvi um sussurro, tão baixo que parecia vir de dentro das paredes. Minha espinha gelou. O som parecia dizer meu nome, repetidamente, como um lamento distante. Na segunda noite, o barulho ficou mais intenso. Era como se alguém estivesse andando pela casa, arrastando os pés. As portas se abriram e fecharam sozinhas, e o vento lá fora começou a uivar como um lobo faminto. Meu instinto me dizia para sair dali, mas a curiosidade, ou talvez o medo de parecer tola, me fez ficar. Na última noite, o terror atingiu um nível insuportável. Eu estava tentando dormir quando a porta do quarto se abriu lentamente. Uma figura estava parada na entrada, alta, esquelética, envolta em sombras. Seus olhos brilhavam na escuridão, fixos em mim. Não conseguia me mover, como se algo invisível me prendesse à cama. A figura começou a se aproximar, e o cheiro de podridão tomou conta do quarto. Cada passo que dava, o chão rangia, mas o som era distorcido, como se estivesse submerso em água. Quando finalmente chegou ao pé da minha cama, parou e se inclinou sobre mim, sussurrando algo incompreensível. O pavor me paralisou. Então, de repente, as luzes piscaram e a figura desapareceu. Saltei da cama e corri para fora da casa sem olhar para trás. Enquanto fugia pela estrada escura, senti que algo me seguia, observando cada movimento meu. Nunca mais voltei àquela casa, e nunca falei disso para ninguém até agora. Mas a sensação de ser observada nunca me deixou. E às vezes, no silêncio da noite, ainda ouço os passos e sussurros, como se aquela casa tivesse deixado uma marca em mim que nunca vai desaparecer. Meu nome é Roberta, e o que vou relatar aconteceu em um fim de semana que eu jamais esquecerei. Eu e alguns amigos decidimos alugar uma cabana isolada na montanha para escapar da rotina e relaxar em meio à natureza. A cabana ficava no meio de uma floresta densa, sem sinal de celular e a quilômetros da cidade mais próxima. Parecia o lugar perfeito para desligar do mundo. Mas acabamos descobrindo que alguns lugares deveriam ser deixados em paz. Chegamos ao anoitecer e a cabana tinha uma aparência acolhedora, embora estivesse cercada por uma escuridão opressiva. Era simples, feita de madeira rústica, com uma lareira grande na sala de estar. Assim que entrei, senti um desconforto inexplicável, como se a cabana estivesse nos observando. Sacudi a sensação e me juntei aos meus amigos para desfrutar da noite. Tudo parecia normal até a meia-noite, quando o vento começou a soprar forte, uivando entre as árvores como uma criatura enfurecida. Foi então que ouvimos o primeiro som, um arranhar suave vindo das paredes. Todos paramos o que estávamos fazendo e trocamos olhares preocupados. Tentamos ignorar, dizendo que era apenas o vento, mas o som continuou, mais insistente, como se algo estivesse tentando entrar. Verificamos as janelas e portas, mas estavam todas trancadas. Mesmo assim, a sensação de que algo estava muito errado crescia dentro de mim. A lareira começou a crepitar de maneira estranha, as chamas tremulando de um jeito que parecia quase vivo, projetando sombras distorcidas nas paredes. Aquela noite, ninguém conseguiu dormir direito. Eu acordava a cada hora, com a impressão de que havia alguém parado na porta do quarto.
me observando. Quando finalmente o sol começou a nascer, sentimos um alívio temporário. Mas foi então que encontramos as marcas. Do lado de fora da cabana, na madeira desgastada, havia arranhões profundos, como se garras afiadas tivessem tentado rasgar as paredes durante a noite. As marcas não eram de nenhum animal que conhecíamos. Eram grandes e em padrões que sugeriam um desespero insano. O chão ao redor da cabana estava revirado, com pegadas estranhas que desapareciam no meio da floresta. Apesar do medo, decidimos ficar mais uma noite, tentando convencer a nós mesmos de que não havia nada de anormal. Porém, à medida que o dia escurecia, o pavor começou a voltar. Desta vez, as coisas ficaram piores. Por volta da meia-noite, a cabana inteira começou a vibrar, como se algo estivesse se movendo por baixo dela. Os arranhões retornaram mais violentos, seguidos por batidas fortes nas paredes. Corremos para trancar tudo, mas o barulho não cessava. E então, ouvimos a risada. Uma risada baixa, distorcida, vinda do lado de fora. Eu estava paralisada de medo, mas quando a risada se transformou em um grito agudo, meu instinto de sobrevivência tomou conta. Saímos da cabana correndo, sem olhar para trás. Entramos no carro e dirigimos pela estrada escura, enquanto os gritos ainda ecoavam na floresta ao redor. Meu nome é Roberta, e o que vou contar não é apenas um pesadelo, mas algo que vivi repetidamente. Começou há alguns meses, e desde então, minha vida se tornou um ciclo de noites aterrorizante. Até então eu não acreditava em coisas sobrenaturais, mas agora sei que há algo no escuro que a ciência não consegue explicar. A primeira vez aconteceu em uma noite comum. Eu estava exausta e o sono veio rápido, mas em algum momento da madrugada acordei. Ou melhor, minha mente despertou, mas meu corpo permaneceu imóvel. Tentei me mexer, mas não consegui. Minha respiração ficou acelerada e o pânico começou a se instalar. Eu não conseguia mexer nem um dedo, presa dentro do meu próprio corpo. Foi então que percebi que não estava sozinha. No canto do quarto, uma sombra densa começou a se formar. No início, achei que era apenas a escuridão da noite, mas a sombra cresceu e tomou forma. Algo humanoide, mas de proporções distorcidas. Seus olhos, 2 pontos brilhantes, estavam fixos em mim. Ela se aproximou lentamente e pude sentir um frio intenso invadir o quarto. Quando a figura se aproximou da minha cama, comecei a ouvir sussurros. Eram palavras em uma língua desconhecida, mas carregadas de um mal indescritível. Senti um peso no peito, como se algo invisível estivesse me sufocando. Eu queria gritar, mas a paralisia me impedia. A figura se inclinou sobre mim, e eu podia sentir seu hálito gelado no meu rosto. Sua presença era esmagadora, e eu sabia que estava diante de algo que não era deste mundo. A figura ficou ali por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu tentava desesperadamente me mover, me libertar, mas era inútil. Minha visão começou a escurecer. Senti que estava à beira da morte. Foi quando, de repente, a figura desapareceu e eu recuperei o movimento. Sentei-me na cama, ofegante, com o corpo encharcado de suor. As paredes do quarto pareciam se fechar ao meu redor e tudo o que eu queria era fugir daquele lugar. Nas noites seguintes, o medo de dormir tomou conta de mim. Evitava ir para a cama, assistindo TV até tarde ou lendo, qualquer coisa para manter a mente ocupada. Mas eventualmente o sono me vencia e o ciclo recomeçava. A paralisia retornava, e com ela a sombra. Cada vez que aparecia, parecia mais forte, mais real. Os sussurros se tornaram mais altos, como se algo estivesse tentando me arrastar para um abismo sem fim. Uma noite, a figura foi ainda mais longe. Ela se sentou na minha cama, o colchão afundando com o peso. Eu podia sentir sua mão gelada tocando minha pele, deixando um rastro de dor. Dessa vez, vi seu rosto, ou o que restava dele. Uma máscara de agonia, sem feições definidas, apenas um vazio escuro onde deveriam estar os olhos e a boca. Quando ela se aproximou do meu ouvido, ouvi claramente as palavras: "Você nunca estará sozinha." Acordei gritando, finalmente livre da paralisia, mas as palavras continuavam ecoando na minha mente. Desde então, evito dormir sozinha. Era uma noite como qualquer outra. Jessica, exausta após um longo dia de trabalho, deitou-se em sua cama e rapidamente foi envolvida pelo sono. No entanto, em algum momento da madrugada, ela acordou, mas algo estava terrivelmente errado. Seu corpo estava completamente paralisado. Ela tentava se mexer, mas era como se correntes invisíveis a mantivessem presa ao colchão. Um pânico profundo começou a tomar conta dela quando percebeu que não conseguia nem mesmo gritar. De repente, uma presença opressora se fez sentir no quarto. "Jessica,
Com os olhos arregalados, viu uma sombra grotesca surgir no canto do quarto. A figura parecia composta de pura escuridão, com olhos vermelhos e brilhantes que a observavam com uma maldade inominável. A sombra começou a se mover lentamente em sua direção, seus passos ecoando como batidas pesadas de um tambor. Enquanto a criatura se aproximava, Jessica sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. A coisa agachou-se sobre ela, trazendo seu rosto horrendo para mais perto. Sussurros incompreensíveis encheram seus ouvidos, palavras de uma língua antiga e esquecida que reverberavam em sua mente, temendo o caos e o desespero. A sombra estendeu uma mão esquelética e fria em direção ao rosto de Jessica, e ela sentiu como se sua própria alma estivesse sendo drenada, sugada para aquele vazio interminável. Por um instante, a criatura parou, como se estivesse saboreando seu medo. Então, sem aviso, lançou-se sobre ela. A dor e o horror foram tão intensos que Jessica acreditou que aquele seria seu fim. Mas no momento em que a criatura tocou seu rosto, ela conseguiu soltar um grito, quebrando a paralisia. De repente, tudo desapareceu. O quarto estava calmo, silencioso. Jessica estava sozinha novamente, ofegante e suada. Mas o medo persistia, pois ela sabia que aquilo não havia sido um simples pesadelo. A sombra tinha sido real e em algum lugar no escuro, ela ainda estava esperando. Meu nome é Ricardo, e o que vou contar ainda me atormenta. Há algumas semanas, mudei-me para um pequeno apartamento no centro da cidade. Precisava de um lugar para ficar enquanto reformava minha casa, e esse parecia perfeito. Era antigo, mas bem conservado, e o aluguel era surpreendentemente baixo. Na época, não pensei muito sobre isso. Na primeira noite, tudo parecia normal, até que acordei com um som estranho. Era um arranhar suave, vindo do outro lado da parede do meu quarto. Imaginei que poderia ser um rato ou algum outro animal. No entanto, o som continuou, noite após noite, sempre na mesma hora, exatamente às 3 horas da manhã. Certa noite, decidi investigar. Encostei meu ouvido na parede e o som ficou mais nítido. Não era um arranhar comum, parecia deliberado, como se alguém estivesse tentando se comunicar. Então ouvi um sussurro. Era baixo e indistinto, mas estava ali, bem atrás da parede. Senti um calafrio subir pela espinha. O que poderia estar ali? No dia seguinte, perguntei ao zelador sobre o apartamento ao lado. Ele me olhou estranho e disse que estava vazio há meses. Algo dentro de mim gelou. Naquela noite, decidi ficar acordado. Às 3 horas, os sons começaram novamente, mas desta vez eram mais intensos, mais desesperados. O sussurro se transformou em um gemido, e eu podia jurar que ouvi meu nome ser chamado. Tomado pelo pavor, peguei uma lanterna e saí do apartamento. Fui até a porta ao lado e, hesitante, girei a maçaneta. Estava destrancada. Empurrei a porta e um cheiro fétido me atingiu como um soco. A escuridão lá dentro era opressiva, mas com a lanterna consegui ver que o lugar estava completamente abandonado, com móveis cobertos de poeira e marcas estranhas nas paredes. Quando me aproximei da parede que dividia nossos quartos, o arranhar parou. O silêncio era ensurdecedor. Mas então, algo se mexeu no canto do quarto. Pontei a lanterna e vi uma figura encurvada, quase humana, mas com membros alongados e uma face retorcida. Teus olhos, vazios e negros, se fixaram nos meus e senti um pavor absoluto tomar conta de mim. Corri de volta para meu apartamento, trancando a porta atrás de mim. As noites seguintes foram um inferno. O som voltou, cada vez mais alto, cada vez mais próximo. E eu sabia, com uma certeza que me deixava aterrorizado, que aquela coisa estava tentando passar para o meu lado. Na última noite, acordei com a sensação de que não estava mais sozinho. Havia algo no quarto comigo, e eu sabia que não era humano. Não me atrevi a olhar, mas senti sua presença, fria e maligna, pairando sobre mim. O sussurro voltou, mas desta vez estava bem ao meu ouvido. Ricardo. Eu saí daquele apartamento naquela noite e nunca mais voltei. Mas a lembrança daquela coisa e o som do meu nome sendo chamado no escuro ainda me assombram. E tenho medo de que, onde quer que eu vá, ela me encontre novamente. Meu nome é Jen, e nunca acreditei em lendas até a noite em que tudo mudou. Há alguns meses, fui acampar com alguns amigos nas montanhas, em um lugar remoto e coberto por uma floresta densa. A região era conhecida por suas histórias sombrias, mas rimos disso, achando que eram apenas contos de assustar turistas. Mal sabíamos o que nos esperava. Na segunda noite, enquanto o vento uivava entre as árvores, decidimos explorar uma trilha que encontramos por acaso. A escuridão era quase total e as lanternas mal iluminavam o caminho.
Depois de uma hora de caminhada, começamos a sentir uma sensação estranha, como se algo nos observasse. O silêncio da floresta era opressor, interrompido apenas pelo som de nossos passos sobre as folhas secas. De repente, um cheiro horrível, como carne podre, invadiu o ar. Paramos, tentando identificar de onde vinha, quando ouvimos um grito. Não era humano, mas também não era animal. Era um som desesperado, primal, que congelou o sangue em nossas veias. Decidimos voltar para o acampamento, mas o caminho de volta parecia interminável. Foi então que vimos. Entre as árvores, algo se movia, rápido demais para ser um animal comum. A criatura era alta, esquelética, com membros desproporcionais e uma pele esticada sobre ossos salientes. Seus olhos brilhavam no escuro, e sua boca estava manchada de sangue fresco. Um de meus amigos murmurou a palavra Wendigo, uma lenda de um espírito maligno que caça nas florestas, consumindo os vivos e transformando-os em monstros como ele. Pânico tomou conta de nós. Corremos o mais rápido que podíamos, mas o Wendigo nos seguia, sempre à espreita, movendo-se de forma inumana entre as árvores. Seus gritos ecoavam na floresta, cada vez mais próximos. A criatura jogava com nossa mente, parecendo apenas por um instante antes de desaparecer novamente na escuridão, como se estivesse nos caçando, nos provocando. Quando finalmente alcançamos o acampamento, tudo estava destruído. Nossas tendas foram rasgadas e havia marcas profundas de garras no chão. O cheiro de morte pairava no ar, e sabíamos que não tínhamos muito tempo. Corremos para o carro e saímos dali, sem olhar para trás. Até hoje, não consigo tirar da minha mente a imagem daquela criatura. Às vezes acordo no meio da noite, suando frio, com a certeza de que ela está me observando, esperando o momento certo para terminar o que começou. Cada vez que entro em uma floresta, sinto que o Wendigo está perto, espreitando entre as árvores, faminto, à espera de sua próxima presa. Meu nome é Marta e sempre fui apaixonada por livros antigos. Há algo nas páginas envelhecidas, no cheiro de papel amarelado, que sempre me fascinou. Mas essa fascinação me levou a um lugar sombrio, um lugar do qual eu não sei se conseguirei escapar. Tudo começou quando encontrei um sebo escondido em uma rua estreita da cidade. Era o tipo de lugar que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Entrei, encantada com a atmosfera, e logo meus olhos foram atraídos para um livro em particular, escondido em uma prateleira no fundo da loja. A capa era de couro desgastado, sem título, apenas um símbolo gravado no centro. Um olho, frio e vazio. O dono do sebo, um homem idoso de aparência frágil, me olhou com uma expressão de preocupação quando pedi para comprar o livro. Ele hesitou, mas acabou me vendendo, dizendo apenas para ter cuidado. Eu não levei a sério. Era só um livro, certo? Naquela noite, em casa, comecei a folheá-lo. As páginas estavam escritas em uma língua que eu não reconhecia, mas os símbolos e desenhos eram perturbadores. Figuras humanas se contorciam em posições impossíveis, enquanto olhos, muitos olhos, pareciam me observar. Algo no livro me atraía, como se ele quisesse que eu continuasse lendo, mesmo sem entender. Conforme os dias passavam, comecei a ter pesadelos. Sonhava com corredores escuros e intermináveis, paredes cobertas de símbolos que brilhavam com uma luz sinistra. E em cada sonho, aquele olho me observava, sempre presente, sempre atento. Eu acordava suando, com a sensação de estar sendo vigiada, mas não conseguia parar de ler. Certa noite, enquanto lia, senti um frio intenso invadir o quarto. As luzes começaram a piscar, e o silêncio era quebrado apenas pelo som das páginas sendo viradas. Mas não era eu que estava virando. O livro parecia ter vida própria, e as páginas se moviam rapidamente, parando em uma imagem horrível. Uma figura encapuzada, com olhos brilhando em vermelho, segurando uma lâmina. De repente o ar ficou pesado, e senti uma presença atrás de mim. O medo me paralisou, mas com esforço consegui virar a cabeça. No reflexo da janela vi a figura do livro, o encapuzado, parado no canto do quarto. Seus olhos, 2 pontos vermelhos brilhantes, estavam fixos em mim. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. A figura começou a se mover lentamente em minha direção. E o frio se intensificou a cada passo que dava. Num ato de desespero, fechei o livro e joguei-o longe. No mesmo instante, a figura desapareceu e o quarto voltou ao normal. Mas eu sabia que algo havia mudado. Agora, o livro está trancado em uma caixa no porão, mas eu sinto que ele ainda me chama. Ouço sussurros durante a noite, vozes que parecem vir das paredes, pedindo para que eu abra novamente. E às vezes, quando estou sozinha, sinto que não estou mais.
que aquele olho, o mesmo da capa, ainda está me observando, esperando que eu cometa o erro de abrir o livro mais uma vez. E isso me atormenta até hoje. Só peço proteção a Deus. Meu nome é Janete, e até hoje não consigo esquecer o que aconteceu naquela noite. Eu sempre fui uma pessoa cética, mas o que vi mudou minha vida para sempre. Era uma noite chuvosa, e eu estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. A estrada que levava à minha casa era pouco movimentada, cercada por árvores e campos abertos. A chuva caía pesada e o som das gotas batendo no para-brisa era hipnotizante. De repente, algo chamou minha atenção à beira da estrada. 3 figuras, vestidas com trajes pretos e encapuzados, estavam paradas sob a chuva, imóveis como estátuas. Eu diminui a velocidade, intrigada e assustada ao mesmo tempo. Não conseguia ver seus rostos, apenas as silhuetas cobertas pelo tecido negro. Por algum motivo, algo dentro de mim me disse para continuar dirigindo. Mas a curiosidade foi mais forte. Estacionei o carro e, contra o meu bom senso, saí para tentar ver quem eram aquelas pessoas. A chuva encharcava minhas roupas em segundos e o vento cortante fazia com que eu tremesse. Quando me aproximei, percebi que os encapuzados estavam todos virados para mim, mas não se mexiam. "Vocês precisam de ajuda?" eu perguntei, minha voz fraca, quase abafada pelo som da tempestade. Nenhuma resposta. A única coisa que eu conseguia ver era o interior das capuzes. Uma escuridão profunda e vazia. A sensação de estar sendo observada me fez estremecer, e a atmosfera ficou ainda mais pesada. Foi então que o mais alto dos 3 começou a levantar uma mão, esquelética e pálida, apontando diretamente para mim. Um pavor absoluto tomou conta de mim, e comecei a recuar, sentindo que havia cometido um erro terrível ao me aproximar. Mas antes que eu pudesse dar mais um passo, ouvi uma voz. Não, várias vozes, sussurrando ao mesmo tempo, como um coro vindo de dentro das próprias capuzes. Essas vozes sussurravam meu nome, cada sílaba arrastada, distorcida, como se viessem de um lugar muito além desse mundo. O vento ao meu redor pareceu congelar, e eu sentia como se algo invisível estivesse apertando meu coração. Minha mente gritava para eu fugir, mas meu corpo estava paralisado pelo medo. As vozes, agora mais altas, começaram a ecoar na minha cabeça, repetindo meu nome e algo que eu não conseguia entender, como uma espécie de encantamento maligno. De repente, as figuras começaram a se mover, deslizando pelo chão lamacento sem fazer som, sem levantar os pés. Elas estavam se aproximando, e eu sabia que, se não corresse, jamais sairia dali. Com um último esforço, consegui me virar e correr de volta para o carro. Tranquei as portas e, com as mãos tremendo, liguei o motor. Ao olhar pelo retrovisor, vi que as figuras estavam paradas no meio da estrada, me observando enquanto eu acelerava para longe. Cheguei em casa em estado de choque, sem saber se o que havia visto era real ou fruto da minha imaginação. Mas na manhã seguinte, quando fui olhar o carro, havia algo escrito no vidro embaçado, como se alguém tivesse desenhado com um dedo.